Zacarias, capítulo de número 4. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal de ouro e um vaso de azeite em cima, no cume, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as tuas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza os dias das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse: que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si ouro. E ele me respondeu, dizendo: não sabes o que és? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: esses são os 2 ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Aleluia, Senhor. Oh, o Espírito de Deus está aqui. Aleluia, Senhor. Quero falar com você nesta manhã a respeito de um despertar do Espírito. Aleluia, Senhor. Eu quero falar com você nesta manhã a necessidade de despertarmos no Espírito. Amém. Quantos aqui nesta manhã desejam ouvir a voz de Deus? Amém, Senhor. Amém, meu Pai lindo. Então abra o seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. A Bíblia nos conta, amado, o relato da visão do profeta Zacarias no capítulo 4. Uma das visões. E nessa visão, a primeira coisa que o profeta Zacarias declara é que ele é despertado de um sono. É que ele tem um despertamento espiritual. E eu quero falar com você nesta manhã justamente sobre o despertamento espiritual. Aleluia, Senhor. Como é necessário despertarmos espiritualmente, como é necessário, irmãos, acordarmos e vermos o que está acontecendo à nossa volta, como é necessário vermos que as coisas estão caminhando e se afunilando para um fim, e que Deus olha, e que Deus busca homens e mulheres para esse despertar, para este dia. Aleluia, Senhor. O Espírito Santo de Deus, amado, está passando os olhos sobre a terra nestes dias, à procura de homens e à procura de mulheres que se levantem em o nome do Senhor Jesus, levantando-se na unção de Deus para levarem a glória de Deus nas suas próprias vidas. Aleluia, Senhor. Eu vou repetir para você entender. Os olhos de Deus estão procurando nesses últimos dias homens e mulheres que se disponibilizem para levar a glória de Deus nas suas próprias vidas. Aleluia, Senhor. Zacarias diz assim: eu despertei como um homem desperta do seu sono. Isso é um despertar espiritual, é entender que o Espírito de Deus está procurando a minha vida para levar a
a glória de Deus. A sua vida precisa ser condutora da glória de Deus. O que Deus está procurando não são homens que saibam pregar bem. Deus não está procurando pessoas que saibam cantar bem. Deus não está procurando pessoas que saibam orar bem, ensinar bem. Não, Deus não está procurando esses. Deus está procurando homens e mulheres que estão despertos pelo Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Homens e mulheres que têm uma revelação. Esse despertar fala de uma revelação. Que a sua vida tem um propósito maior do que pregar, cantar, orar, ainda que essas coisas sejam necessárias. Há um despertar para algo maior. Que não somente, amado, eu venha à igreja para ser abençoado. Não, eu venho à igreja porque eu já sou abençoado. Aleluia, Senhor. Eu vou orar, não é porque Ele irá me abençoar, eu vou orar já agradecendo por ser abençoado. Você entende isso, amém? Isso é um despertar do Espírito Santo nas nossas vidas. E é chegado esse dia, igreja, e eu quero que você entenda que todos os teus dias são do Senhor. Todos os dias da tua vida pertencem a Deus. Todas as áreas da tua vida não são tuas, é de Deus. E eu vim aqui nesta manhã justamente para despertá-lo com o Espírito de Deus, para que você acorde para esta realidade. A sua vida precisa ser um dispensório da glória de Deus, um depositório da glória de Deus, aonde Deus irá, amado, depositar a sua glória. Amém, meu Santo Espírito, amém, Senhor. Para isso acontecer, tem que estar limpo. Aleluia, Senhor. Para que isso aconteça, a minha vida tem que ser limpa. E eu te pergunto nesta manhã, o que te impede nesta manhã de buscar limpeza espiritual? O que te impede nesta manhã de buscar diante de Deus pureza no teu coração? Aleluia. Deus está buscando homens puros, Amém, meu Deus. com singeleza, Amém. com simplicidade de coração. Você entende isso, amém? Que nessa manhã você se candidate ao Espírito Santo Aleluia, meu para dizer a Ele: Deus, eu quero ser essa pessoa. Amém, meu Senhor. Eu quero tirar os olhos, Espírito Santo, de tudo que é terreno, e eu quero colocar os meus olhos naquilo que é espiritual. Quantas vezes você tem andado preocupado, a ponto, amado, de não perceber o que está acontecendo à sua volta, a ponto de não entender qual é a obra do Espírito para com a sua vida? O Espírito Santo está fazendo uma obra, e já é um projeto em andamento na sua vida. Não atrapalhe o trabalhar do Espírito Santo de Deus, é o que eu venho te dizer nesta manhã. Há muitas pessoas que estão aqui nesta manhã, e me desculpa dizer isso, mas que está atrapalhando o andamento da obra do Espírito de Deus nas suas próprias vidas. Há muitas vidas que entraram aqui nesta manhã para ouvir aquilo que o Espírito de Deus quer dizer nesta manhã para você. Meu irmão, minha irmã, há algumas pessoas que estão aqui nesta manhã, e eu não irei apontar dedo para ninguém, porque isso é papel de acusador, mas que estão atrapalhando o andamento da obra do Espírito de Deus nas suas próprias vidas. O Espírito de Deus começou uma obra maravilhosa em você. Aleluia, Senhor. O Espírito Santo tem um projeto para você. É tempo de você despertar dessa sonolência espiritual. Existem pessoas, amados, que estão dormindo espiritualmente, só porque elas se consideram que já são filhos de Deus, só porque elas um dia entregaram a sua vida para Jesus. Então elas se colocaram numa sonolência espiritual, e elas não disponibilizam as suas vidas para Deus. Algumas pessoas querem primeiro consertar as suas vidas, e elas usam a expressão: primeiro eu vou arrumar isso, primeiro eu vou arrumar aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa: sozinho você não consegue. É hora de você se lançar nas mãos do Espírito Santo e dizer: faz em mim, Senhor. Aleluia, meu Deus. Quando Deus escolhe o profeta Isaías, ele olha para o Senhor em Isaías capítulo 6, ele tem uma visão tremenda. Ele cai com o rosto em terra e diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e vou perecendo.
Então o Senhor começa uma transformação na vida de Isaías. Ele não tem vergonha de se expor e nem tampouco de escrever o que aconteceu com ele. Ele diz: eu sou homem de lábios impuros. Então o Senhor ordenou ao serafim para pegar uma brasa viva do altar, queimar a minha boca, queimar os meus lábios. E o Senhor virou para mim e disse: vês, agora estás purificado, fala aquilo que eu colocar na tua boca. Existem muitas pessoas que estão esperando, e elas estão entrando numa sonolência espiritual, e elas estão caindo num ciclo vicioso de sonolência, e elas começam a dizer: eu não posso, e elas começam a dizer: um dia Deus irá me usar. O dia é hoje. Diga para o irmão que está do seu lado: é chegado o dia que a glória de Deus irá invadir a sua vida. Mas você não pode falar isso para o teu irmão dessa maneira, porque nem eu senti aqui. Vira para ele e diz assim: é chegado o dia que a glória de Deus irá invadir a tua vida. Isso é uma profecia que você tem que liberar na vida do teu irmão. Faz de novo. Diz assim: é chegado o dia que a glória de Deus invadir a tua vida. É chegado esse dia. Você não tem mais tempo. É um despertar do Espírito de Deus. É chegado o tempo. Se eu te perguntasse aqui nesta manhã quanto tempo mais você tem, você seria capaz de me dizer? Então o que você está esperando para se disponibilizar por completo? O que você está esperando para se entregar por completo? O que você está esperando para dizer: Senhor, eis-me aqui? Está esperando ser visto pelos homens? Está esperando ser reconhecido? Querido, acorda. Diga para o irmão que está do seu lado: acorda. Diga para o que está do outro lado: diga: acorda. Está esperando que alguém te veja? Está esperando que alguém te valorize? Acorda, irmão, em nome do Senhor Jesus. Porque aquele que te criou para esse tempo, te criou para esse propósito. Acorda em nome do Senhor Jesus, porque você tem valor para Deus. E no dia que você despertar dessa sonolência e desse ciclo espiritual, então a glória de Deus começará a invadir a tua vida e você começará a ser cheio. O despertar do Espírito de Deus, amado, me torna cheio de Deus. O despertar do Espírito Santo me torna cheio do Espírito Santo. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, amado, tudo mais à minha volta perde o valor. Então, amado, há uma inversão de valores. E então, amado, começa a haver, amado, uma transmissão daquilo que está em Deus para a minha vida. E eu começo, amado, a ser cheio do Espírito de Deus. A palavra de ordem nesta manhã é ser cheio do Espírito de Deus. Zacarias tem uma visão de um projeto. E o que me chama a atenção é que ele vê um candelabro com 7 lâmpadas. E existe uma questão muito séria, porque no capítulo 27 do livro do Êxodo, quando Deus manda fazer o candelabro, Deus exige que um serviço sacerdotal humano seja feito todos os dias para a lâmpada ficar acesa. Presta atenção no que eu vou te falar no nome de Jesus. Primeiro candelabro precisava que os homens ficassem o tempo todo colocando azeite, colocando azeite, colocando azeite, colocando azeite, para que a lâmpada não se apagasse. Mas na visão de Zacarias, esse candelabro não precisava de serviço de homens. Aleluia, meu Cristo lindo. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Esse candelabro é a tua vida, querido. Aleluia, meu lindo. Esse candelabro aqui é a tua vida, tá? O candelabro representa, amada, a visão ou a unção do Cristo. Amém, meu lindo Senhor. Cristo sendo gerado na tua vida. Aleluia, meu Deus. Eu quero profetizar nesta manhã Cristo sendo gerado na tua vida. Aleluia, meu Senhor. Sim, meu bem. Pastor Maurício, o que é isso? Cristo sendo gerado na minha vida. É quando, amado, todas as características de Jesus são Aleluia, incrementadas em mim. Amém, meu Deus.
E eu vou sendo gerado e eu vou sendo formado. Aleluia, meu soberano Senhor. Pastor Maurício, isso é possível? Se não fosse possível, Jesus não teria dito: sede como eu. Sede meus imitadores. Cristo sendo gerado em mim. Mas para isso eu tenho que acordar. E eu tenho que entender que o modelo é Cristo. O modelo não é o pastor. O modelo não é o irmãozinho. O modelo não é a irmãzinha. O modelo é Cristo. Cristo sendo gerado em mim. Vai haver uma etapa na sua vida, querido, que você vai precisar de um serviço sacerdotal que vai transferir unção para você. Há um período na nossa vida que nós precisamos que pessoas orem por nós. Há períodos na nossa vida que nós precisamos que o pastor nos aconselhe. Há um período na nossa vida que nós precisamos que o pastor até pegue a gente no colo e carregue a gente por um período. Mas quando eu desperto, Aleluia, Senhor. Aleluia, meu Senhor. mas quando eu acordo no mundo espiritual e essa revelação vem na minha vida, então eu sou cheio de uma unção nova. O capítulo 3 de Zacarias fala de um renovo. Então eu recebo uma unção de renovo. E aí eu começo agora a ser sustentado diretamente pela oliveira. Então agora, amado, eu já não preciso de um serviço sacerdotal, de alguém que me veja, de alguém que reconheça, de alguém que me diga, de alguém que me fale, de alguém que me conduza. Mas agora eu passo a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Não significa, amado, que eu não preciso mais de pastor. Não significa que eu não preciso mais do irmão. Não significa que eu não preciso mais de igreja. Eu estou falando de vida com Deus. Amém? Eu não estou falando de comunhão. Comunhão é uma coisa, ministração é outra coisa. Diga para o irmão que está do seu lado: comunhão é uma coisa. Diga: unção é outra coisa. No primeiro candelabro era necessário que o tempo todo se tivesse transferindo unção para que a pessoa ficasse de pé. Já na visão de Zacarias, agora essa pessoa já está de pé. Agora essa pessoa já está cheia do Espírito de Deus. E agora essa pessoa conseguiu conectar-se diretamente com a videira verdadeira, com a oliveira verdadeira. E agora, amado, há uma unção que desce do céu. Ele diz assim: o candelabro que eu olhava estava interligado por canudos, e os canudos estavam direto na seiva da oliveira, e descia azeite, e esse azeite era grosso como ouro, que descia. Eu estou falando, amado, de algo mais intenso com Deus, de uma vida em maior intensidade com o Espírito Santo de Deus. Apóstolo Paulo reclama da igreja e diz assim: irmãos, pelo tempo decorrido, já eram para vocês serem mestres. Contudo, alguns de vós ainda continuam debatendo sobre imposição de mãos, debatendo sobre o batismo, debatendo sobre coisas, rudimentos elementares, princípio da fé. É tempo de você crescer. Eu quero profetizar nesta manhã: chegou o tempo de você crescer. Chegou o tempo de você receber a unção direto do Deus. Chegou o tempo de você ser cheio da revelação de Deus. Se você pegar isso nessa manhã. O homem e a mulher cheio do Espírito Santo, amado, ele anda numa outra dimensão. Enquanto eu dependo de homens, amado, eu estou na dimensão dos homens. Mas quando a unção de Deus, ela permanece na minha vida acesa o tempo todo, é porque eu já estou numa outra dimensão do Espírito de Deus. O convite do Espírito de Deus é que você venha para essa dimensão do Espírito Santo de Deus. Porque é que tem algumas pessoas, amado, que de repente elas passam períodos cheios e períodos vazios. Você conhece pessoas assim? Que você olha e diz: nossa, agora vai, né? Pastor, agora eu estou cheio disso, estou cheio daquilo, estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo. Daqui a pouco você olha a pessoa diz assim: não compensa. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: quando você está cheio do Espírito, alimentado diretamente por Cristo, a unção do Messias, a unção do Cristo vem sobre a tua vida, então é um avivamento constante. Você vive uma vida avivada. Se você entender isso nesta manhã,
Porque Deus está procurando tais homens. Porque Deus está procurando tais mulheres que entendam isso, para serem usadas e usados. Homens e mulheres que têm uma unção diferenciada. Homens e mulheres que vivem aqui na terra quase que por obrigação, porque o seu coração já está no céu faz tempo, porque a sua mente está no céu faz tempo. Não pensam nas coisas que são terrenas, só pensam nas coisas que são de cima. Homens e mulheres, amado, que abrem mão de tudo, porque estão vivendo numa corrente de azeite contínuo. Diga comigo, corrente de azeite contínuo. Corrente de azeite contínuo, irmãos. Eu vivo para Deus, eu vivo para Deus, eu vivo para Deus. Você entende isso, amém? Tudo que você vai fazer é Deus, tudo que você vai fazer é Deus. Se eu vou fazer alguma coisa que fere a santidade de Deus, eu não faço. Ainda que isso momentaneamente pareça me prejudicar, eu não faço. Eu abro mão de tudo verdadeiramente. Eu abro mão do meu prazer, eu abro mão do meu bem-estar para estar com Deus. Porque quando eu estou com Ele, então eu recebo plenitude. Entenda isso nesta manhã. Então aquela unção de Isaías 11, verso 2, diz assim que sobre Cristo estava a unção do candelabro, que representa os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, os 7 Espíritos de Deus aqui é mencionado como os 7 olhos de Deus. Não é que Deus seja aleijado, né? Que Deus sofra uma legião, né? Não, são 7 olhos, porque são 7 espíritos vigias, 7 espíritos observadores da parte de Deus, que estão procurando homens e mulheres, e quando ele encontra este tal, então ele se derrama sobre ele. São 7 espíritos de Deus que passeiam sobre a terra, procurando homens que estejam na unção. Mulheres que estejam vivendo uma vida só para Deus. Quando esses 7 espíritos, que são os 7 olhos de Deus, que olham por Deus, eles indicam ao Espírito Santo: encontramos. Aleluia, Senhor. Você entende isso, amém? Quando esses 7 espíritos olham para a igreja e ele encontra, ele diz ao Pai: Pai, encontramos, derrama. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Eu quero profetizar nesta manhã um derramado do Espírito Santo sobre este lugar. Eu quero profetizar nesta manhã um derramado do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a minha vida. Eu quero profetizar, amado, algo maior. Aleluia, meu Senhor das glórias. O Espírito de Deus está derramando algo novo sobre nós. Eu não sei quantos creem, mas eu creio que o Espírito de Deus está derramando algo novo sobre nós. É algo que vem do céu. O Espírito de Deus está nos levando para um patamar diferente, igreja. Acorda como um homem que desperta do seu sono. Porque se você não acordar, você vai ficar. Porque nós estamos avançando. Presta atenção no que eu vou te dizer, querido. Se você não acordar, se você não despertar pelo Espírito de Deus, você vai ficar para trás. E cada vez mais você vai se sentir deslocado. E cada vez mais você vai se sentir sozinho. E cada vez mais você vai achar que ninguém está te vendo. E cada vez mais você vai achar que a igreja não te ama. Sabe por quê? Porque você está se deslocando, ficando num lugar como alguém que está dormindo, enquanto a igreja está movimentando, enquanto a igreja está andando. Presta atenção no que eu vou te dizer nessa manhã. Tem pessoas aqui, hoje, que estão dizendo assim: eu estou esquecido pela igreja, a igreja não me nota, a igreja não me vê. Deixa eu te dizer um negócio, querido, em nome do Senhor Jesus. Se você estiver cheio dessa unção, você vai conseguir andar na mesma visão. Eu te convido nesta manhã, porque não vai ficar ninguém para trás. Porque o Espírito de Deus vai derramar da sua unção sobre a tua vida, e você vai ser cheio do Espírito de Deus. Vai te despertar desse sono, e você não vai sentir mais esse sentimento.
Você não vai mais sentir esse sentimento, querido. Isso é falta de unção. E eu profetizo unção sobre a tua vida no nome de Jesus. Eu profetizo mais unção sobre a tua vida no nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, quando você sentir esse sentimento, lembre-se, é unção. É unção, eu preciso de mais unção. Eu preciso de mais unção. Pastor Maurício, como é que eu faço para receber mais unção? Entrega. Entrega. Entrega a sua vida. Olha, se na sua vida, amado, você está fazendo alguma coisa que tem entristecido o Espírito Santo de Deus, pare hoje. Seja honesto com você mesmo. Porque você pensa muitas vezes que está enganando pessoas. Você está enganando a você mesmo. Porque muitas vezes você camufla e camufla até muito bem. Andar. Mas dos olhos de Deus você não escapa. É tempo, amado, de nós nos esforjarmos do Espírito de Deus. Eu não sei se você tem percebido, mas já faz um tempo que Deus está falando a essa igreja, que Ele tem um algo conosco, amado, para ser liberado, e é um algo muito grande, e as pessoas estão dormindo, não estão entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo. E o Espírito de Deus precisa que você desperte desse sono, para Ele poder liberar o novo que está sobre a nossa cabeça. Às vezes você diz, eu quero ver sinais. Às vezes você diz, eu quero ver maravilhas. Oh Senhor, mas Deus quer te usar para isso, filho. Você tem que liberar a tua vida para o Espírito Santo de Deus encher. Diga ao irmão que está do seu lado, você precisa liberar a sua vida para o Espírito te encher. Cantar para baixo, poder, manda. Na visão, Zacarias está dizendo que tem um templo em construção. Há um templo em construção. Esse templo é você, querido. Por que Deus manda direcionar essa palavra a Zorobabel? Se você abrir a sua Bíblia em Ageu capítulo 2, é um livro anterior, você vai ver Deus dizendo assim, olha, vocês estão vendo esse templo que está sendo reconstruído? Não parece ter a mesma glória do primeiro. Não parece ter o mesmo esplendor. Não parece ter o mesmo luxo. Mas o Espírito diz assim, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aleluia, Senhor! Diga isso, a Zorobabel! Mas avisa também ao sacerdote e governador que não é por força, nem por poder, mas é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quantas vezes nós queremos forçar o Espírito Santo? Quantas vezes nós queremos forçar o Espírito de Deus nos usar do jeito que nós estamos? Deus não vai usar. Porque é uma obra, amado, quando é pelo Espírito, ela flui naturalmente assim, ó. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu santo Deus. Ela flui como um sopro. Sem forçar. Ela vai fluindo. Aleluia, Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida o fluir do Espírito Santo. Sim, meu lindo Senhor. A Bíblia diz que Jesus chamou os seus discípulos quando ele estava para subir para os céus. E a Bíblia diz que ele soprou sobre eles. Fez assim, ó. Aleluia, meu Cristo maravilhoso. Flua. Aleluia, meu bendito. Flua. Flua no Espírito. Aleluia, meu Rei da Glória. Sopra o teu Espírito neste lugar, Deus. Aleluia, meu Senhor. Esperando, meu Deus. Esperando. Há um sopro do Espírito nessa manhã, nesse lugar. Há um sopro do Espírito de Deus nesse lugar, nessa manhã. E eu quero profetizar, flua. Aleluia, meu Rei da Glória. Flua na unção do Espírito de Deus. Maravilhoso, meu Deus. É soberano, papai. Zorobabel, amado, foi um homem usado por Deus para liderar um povo, amado, que estava saindo do cativeiro em Esdras 3:8. E por que Deus usou aquele homem para liderar um povo que está saindo do cativeiro? Porque aquele homem estava cheio da unção de Deus. Aleluia, meu Cristo lindo.
Quando você começa a ser cheio da unção de Deus, amado, Deus se coloca numa posição de liderança. E Deus começa a usar você para liderar um povo sair do cativeiro. Deus irá te usar para tirar um povo do cativeiro. Se você entender nesta manhã o que o Espírito de Deus está te dizendo, Ele irá te usar para tirar um povo que vive em cativeiro. Eu não sei o que Deus vai fazer, querido, mas Deus já está fazendo. A Bíblia diz assim: ao Senhor a verdade e ao homem a confusão de rosto. A Ele a glória. Deus está conduzindo esta igreja para um lugar espiritual, que se você despertar nesta manhã, você também vai junto. Mas se você não despertar, você vai ficar para trás. E eu tenho orado, Deus não deixa ninguém para trás. Pastor, como assim? Assim, filho, vida no Espírito. Diga ao irmão que está do seu lado, vida no Espírito. Quanto que você tem orado? Quanto que você tem lido a palavra? Jejuado, santificado e rejeitado o prazer da tua carne. O Espírito de Deus tem insistido com essa igreja já há um tempo. Para santificação. O Espírito de Deus tem insistido conosco um tempo. Por purificação. Não é porque tenha amado alguém aqui que esteja laçado pelo inferno ou pelo pecado, mas é porque Deus está nos levando a um grau de purificação, e eu quero que você entenda isso nessa manhã. É um grau de purificação, querido. Ao ponto, amado, de que o apóstolo Pedro passava e a sombra dele curava. Aleluia, poderoso Senhor. Ele não podia estar naquele lugar, pegava os lenços dele, amado, levava os lenços de Pedro, amado, para chacoalhar sobre o enfermo. E a unção fluía do mesmo jeito como se Pedro estivesse ali. Você entende isso? Amém? Deus está querendo ungir esses homens e essas mulheres com essa mesma unção. Deus está fazendo isso nesta manhã. E Ele diz: é pelo meu Espírito. Por que Deus manda dizer isso para Zorobabel 2 vezes? Fala para ele, não é por força nem poder, mas é pelo meu Espírito. É porque, amado, ele estava tão cheio de Deus, que ele queria que todo mundo fosse cheio da mesma maneira. E Deus está dizendo: é pelo meu Espírito, Zorobabel. Eles precisam primeiro acordar. Eles precisam primeiro despertar de uma sonolência espiritual. E eles precisam ter a revelação. Que é obra do Espírito, Zorobabel. Descansa teu coração. Porque Zorobabel queria que todos estivessem no mesmo nível espiritual que ele. Mas ele diz assim: é pelo meu Espírito, Zorobabel, e eu irei fazer. Sabe por quê? Porque agora o candeeiro não precisa, o candelabro não precisa de um serviço sacerdotal humano que não deixa a lâmpada apagar, mas agora eles estarão conectados direto à unção de Cristo. Diga comigo: conectados direto à unção de Cristo. E ainda falando ele comigo, disse assim: honra. Quem és tu, monte grande, diante de Zorobabel? Aleluia, meu poderoso Senhor. O Senhor está dizendo assim: o que será feito desse impedimento? Quem és tu, ó impedimento, diante desse homem e desta mulher cheia da unção do meu Espírito? Aleluia, poderoso Senhor. A Bíblia diz assim, em Isaías 40, verso 4: todo monte será nivelado, todo vale será aplanado. No verso 5 do capítulo 40 de Isaías diz assim: a minha glória será liberada. Aleluia, glorioso Pai, sim, meu Senhor.
Nós somos responsáveis por liberar uma glória que está sendo guardada. Ah, eu não sei se você entende, mas tem uma glória guardada. Tem uma unção que Deus reservou para esse tempo, para esse país, para este estado, para esta nação. E essa glória precisa ser liberada. Há uma glória reservada para esse tempo, há uma unção reservada para esta geração. E Deus precisa de homens que ativem essa unção. Você entende isso? Amém? Porque às vezes você fica esperando um profeta que fale com você, um homem que chacoalhe as mãos sobre a sua cabeça. Deus não está à procura disso. Deus está precisando de homens que ativem esta nova unção preparada para esse tempo. Homens e mulheres que são capazes de atrair essa glória para esse tempo. Há uma unção, amado, que está sendo liberada sobre esta igreja. É algo de Deus conosco. Não tente entender isso não, tá, filho? Eu não sei o porquê, mas eu sei. Deus está tendo um particular conosco. Ei, tá, Deus está levando algumas pessoas aqui a um grau de santidade que eles nunca viveram. Ei, Deus está arrancando costumes e coisas, amado, dessa igreja. E enchendo-nos do seu espírito, que vai chegar um tempo que essa unção, como que ouro, vai verter desses canudos, nesses candelabros que e a obra do Espírito Santo, amado, vai se revelar sobre a terra. E eu vou ver homens e mulheres sendo usados como nunca foram. Prepara o teu espírito, querido. Porque é graça. 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 Você olha para você e diz assim, mas como que Deus vai usar este ser como eu? Eu estou até envergonhado de estar aqui nessa manhã. Deixa eu te dizer uma coisa, filha, graça. Graça. Versículo 7, ele diz, quem és tu, monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça. Graça. Não importa, amado, o que você fez. Não importa, amado, o que você já fez. O que importa daqui para frente é graça. E quando os homens de Deus entenderem isso, eles vão liberar esta unção sobre este lugar. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, você pode achar que eu estou ficando louco. E é difícil para mim dizer isso, porque parece que eu estou advogando em causa própria, e não é. Mas vai acontecer, amado, um derramar de glória nesse lugar tão grande, que muitos virão de outros lugares para esse lugar atraído pela glória. E ela não estará concentrada apenas num homem, numa vida. Mas eles irão dizer assim, eu não sei o que acontece naquela igreja, porque todos estão cheios da glória de Deus. Porque todos estão cheios da glória. O Espírito de Deus está me dizendo aqui agora, vai chegar uma hora que eles vão dizer assim, olha, tanto faz falar com um pastor ou falar com qualquer membro daquela igreja, a unção é a mesma. Pastor, você não fica com ciúmes? Ai, irmão, sai dessa, eu já passei desse nível. Eu quero ver você sendo usado pelo Espírito de Deus, cheio da glória de Deus, cheio da unção de Deus.
Ai, pastor, mas eu nessa condição. Ah, você vai olhar para trás. E você vai dizer para as pessoas: é graça. Que até um tempo atrás, se você olhasse para mim, você iria dizer: ah, impossível. Quando você estiver orando por uma pessoa e a pessoa dizer assim: mas como pode? Você vai dizer: é graça. Se você olhar hoje para você, você vai dizer: pastor, meu ministério está acabado. Está nada. Está não. É graça sobre graça. Unção sobre unção. Poder. 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 Unção fluindo da tua vida. Deus está gerando nesse lugar, amado, uma escola de profetas. Profetas de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Vai chegar um dia aqui, amado, que antes dos instrumentistas começarem a tocar, a igreja vai estar cantando, adorando. Vai chegar um dia aqui, amado, que antes de nós começarmos a entoar louvor, lá de fora já se vão escutar um povo clamando, glorificando, com aclamações, dizendo: graça, graça, graça. Glória, glória, glória. Um povo cheio da unção. O irmão teve uma visão um tempo atrás. E ele dizia assim, ó, quando as pessoas passavam pelo umbral da porta da igreja, eles já caíam na unção, os diáconos tinham que carregar para dentro, os diáconos iam pegar, caía também junto na unção. Me cantar, bravo, mirei. Você crê nisso? Amém, Senhor, amém. Eu creio. Quem são essas duas ovelhas? Se mandar conosco. Eles são os meus dois ungidos. Homens cheios da unção. E dizia assim: homens cheios de autoridade, homens cheios de poder. Torre canta lá baixo. O livro, amado, do profeta Zacarias é um livro muito profundo, porque fala de um tempo onde a igreja irá acordar, e aonde, quando a igreja acordar, Deus vai liberar coroas sobre a igreja. Amigo, e o livro do profeta Zacarias está dizendo: um dia vai haver uma igreja que vai acordar e vai entender isso. Quando essa igreja acordar e entender isso, vai liberar esta unção. Esta unção será liberada. Unção e autoridade andando juntos, sem choque. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Capítulo 6 de Zacarias. Oh, mandar cantar rabacheias. Fala-lhe dizendo: assim diz o Senhor, verso 12. O Senhor dos Exércitos, capítulo 6 de Zacarias, verso 12. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar, edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória. E assentar-se-á, e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono. Conselho e paz haverá entre ambos. Está falando da unção messiânica, tá? Está falando do sumo sacerdote Jesus. Governo e autoridade. Poder e unção e paz entre eles. Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Se decanta rabassone manarabaxões.